Comecei a pensar seriamente na minha carta de demissão às 2h47 da madrugada de uma terça-feira. Depois de 15 anos, transformando a Aldridge Manufacturing de uma fornecedora regional de ferragens em uma empreiteira de defesa que movimentava 200 milhões de dólares, meu sogro tinha acabado de entregar meu projeto de modernização a um estagiário de MBA de 25 anos, chamado Chad Foster. Eu sou M. Thompson. Tenho 47 anos e trabalho com otimização de cadeia de suprimentos desde antes de a maioria das pessoas sequer saber o que isso significava. Na manhã de quarta-feira, a voz de William ecoou pelo corredor, como se ele estivesse anunciando a segunda vinda de Cristo. A inovação nasce de novas perspectivas, repetia ele para quem quisesse ouvir naquela sala de reuniões da diretoria, todo confiante e seguro de si, como se estivesse revelando uma ideia revolucionária, e não algo que eu já sabia exatamente para onde iria. Continuei caminhando sem diminuir o passo. Já tinha ouvido essa música antes. Na sexta-feira à tarde, eu sairia pela porta com minha carta de demissão nas mãos de William, e um plano bem definido para desmontar, peça por peça, tudo aquilo que ele acreditava ser seu. Mas estou me adiantando. Veja bem, William Aldridge não era apenas meu chefe, ele também era meu sogro. E durante 15 anos eu fui o sujeito que impedia a empresa da família dele de desmoronar, enquanto ele representava o papel de CEO como se aquilo fosse apenas um passatempo elegante. Rebecca, minha esposa, sempre dizia que o pai dela tinha boas intenções. Claro que tinha. O problema é que boas intenções não otimizam cadeias logísticas, nem renegociam contratos com fornecedores às 2 da manhã, quando uma entrega crítica dá errado. Eu construí aquele lugar. Não literalmente, mas fui responsável por tudo o que realmente importava. Quando comecei lá, recém-saído da Marinha, eles ainda processavam pedidos de compra em planilhas de Excel, esperando que tudo desse certo. O maior cliente da empresa era uma rede regional de lojas de material de construção, com pedidos mensais de talvez $50 mil. 15 anos depois, tínhamos contratos de defesa no valor de $200 milhões por ano e fornecíamos suporte logístico para empreiteiras militares em todo o Centro-Oeste. Sabe quem fez isso acontecer? Não foi William. Mas empresas familiares têm suas próprias regras, e a primeira regra parecia ser manter o genro útil, porém invisível. Não podemos deixar que ele se sinta confortável demais, sabe? Ele pode acabar achando que realmente pertence a este lugar. Os sinais de alerta vinham se acumulando havia semanas. William continuava marcando partidas de golfe com um velho amigo do clube de campo, cujo filho, Chad, tinha acabado de concluir seu MBA na Northwestern. Chad Foster, 25 anos, com um aperto de mão de quem parece estar concorrendo a presidente do Grêmio Estudantil e teorias sobre disrupção na cadeia de suprimentos claramente decoradas de estudos de caso. Na primeira vez que encontrei o rapaz, ele me perguntou sobre nosso plano de transformação digital. Mostrei a ele o sistema integrado de rastreamento que eu havia desenvolvido, capaz de monitorar cada componente desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto final. Reduzimos nossos prazos de entrega em 30% e economizamos $12 milhões apenas no último ano. Ele assentiu com a cabeça, como quem finge interesse nas histórias de guerra de um avô. Sistema legado impressionante, comentou. Sistema legado. Como se eu tivesse acabado de mostrar a ele uma máquina a vapor. Então veio a reunião do conselho e ali tudo mudou. William chamou aquilo de sessão de planejamento estratégico e ainda mandou trazer sanduíches de um restaurante caro do centro da cidade, como se estivesse tentando suavizar a situação. Nunca é um bom sinal quando William decide pagar um almoço que custa mais do que o salário diário da maioria das pessoas. A última vez que tivemos serviço de buffet
foi quando ele demitiu metade da equipe de controle de qualidade e chamou aquilo de otimização da eficiência. Entrei naquela sala de conferências carregando meu plano de modernização de 5 anos. 25 páginas de análises detalhadas, estratégias de consolidação de fornecedores e uma atualização de equipamentos avaliada em 50 milhões de dólares, que nos posicionaria como o principal centro logístico para empreiteiras de defesa em toda a região dos Grandes Lagos. Levei 8 meses para elaborar aquele plano, trabalhando à noite e também nos fins de semana. Cada número foi revisado 3 vezes. Cada projeção foi construída sobre premissas conservadoras. Cada fator de risco foi analisado e mitigado. Chad já estava lá, sentado 3 lugares depois de William, como se frequentasse reuniões da diretoria desde sempre. Ele tinha o laptop aberto em algo que parecia suspeitamente parecido com os meus slides de apresentação. Apenas mais organizados, fontes mais elegantes, gráficos melhores, mais jargões. O mesmo conteúdo essencial com uma embalagem diferente. Era como colocar faixas de corrida em uma minivan e tentar vendê-la como se fosse um carro esportivo. Senhores! William começou a se levantar, segurando sua xícara de café, como se estivesse prestes a fazer o discurso de Gettysburg. Estamos em uma encruzilhada aqui na Aldridge Manufacturing. A indústria de defesa está evoluindo rapidamente. Nossos clientes precisam de parceiros que compreendam a dinâmica moderna das cadeias de suprimentos e consigam se adaptar às mudanças do mercado. Eu já sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Já vi esse filme antes. Elenco diferente, roteiro idêntico. O futuro pertence às organizações capazes de combinar conhecimento institucional com pensamento inovador. Por isso, tenho grande satisfação em anunciar que Chad liderará nossa iniciativa de modernização como diretor de operações estratégicas. A sala de conferências mergulhou em silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio em que até o ar-condicionado parece prender a respiração? Olhei ao redor da mesa e vi rostos com os quais trabalhava havia anos. Metade daquelas pessoas colaborava comigo havia uma década. Eles sabiam quem realmente mantinha as operações funcionando. Sabiam quem resolvia crises à meia-noite. Sabiam quem garantia que as linhas de produção continuassem operando quando fornecedores falhavam ou quando tempestades paralisavam as redes de transporte. Mesmo assim, ninguém disse nada. Empresas familiares possuem sua própria gravidade. Todos acabam orbitando ao redor do dono, não importa o quão estranha ou distante aquela órbita se torne. Chad se levantou e pigarreou com uma confiança claramente ensaiada. Sinto-me realmente honrado com a oportunidade de trazer ideias inovadoras para esses desafios. Acredito que podemos aplicar abordagens sinérgicas para otimizar nossa estrutura operacional, mantendo nosso compromisso com a excelência. Ideias inovadoras, abordagens sinérgicas, estrutura operacional. Foi nisso que meus 15 anos de experiência haviam se transformado. Pensamento ultrapassado que precisava ser modernizado por alguém que nunca tinha administrado uma linha de produção nem negociado com um fornecedor em crise às 3 da manhã na véspera de Natal. Não disse nada. Apenas permaneci sentado. Ajustei meu relógio e sorri educadamente. Parabéns pela decisão, falei por fim, usando o mesmo tom que alguém usa ao comentar que outra pessoa resolveu pintar a casa com uma cor particularmente infeliz. William continuava falando sobre alavancar competências essenciais e maximizar vantagens estratégicas. Chad assentia como se realmente compreendesse o significado prático de tudo aquilo. Durante todo esse tempo, eu não estava pensando em vingança. Eu estava calculando.
Era mais parecido com uma avaliação sistemática de riscos, um planejamento de contingência para um cenário em que a pessoa responsável pelas operações não tivesse a menor ideia de como elas realmente funcionavam. Depois da reunião, voltei ao meu escritório como se nada tivesse acontecido. Não bati portas, não fiz discursos dramáticos. Acabei de abrir meus arquivos e comecei um processo organizado de documentação. Reuni trocas de e-mails com fornecedores, histórico de alterações contratuais, dados de contato de parceiros e protocolos de compras emergenciais. Passei a copiar tudo para o meu computador pessoal. Não estou roubando nada, que fique claro. Apenas criando cópias completas do meu trabalho e dos meus relacionamentos profissionais. Naquela noite, Rebecca Aldridge Thompson perguntou como tinha sido a reunião. Eu estava na cozinha, aquecendo a comida chinesa que havia sobrado, enquanto observava Rebecca corrigindo provas de matemática na mesa de jantar. Ela ensinava álgebra no ensino médio e ainda acreditava que esforço verdadeiro e respostas corretas valiam mais do que política corporativa. Era uma mulher doce, otimista. Ela se casou comigo quando eu ainda era um coordenador de logística júnior, cheio de ambição e com mais coragem do que prudência, numa época em que o pai dela ainda imaginava que eu poderia me tornar alguém útil para a empresa. Seu pai está trazendo sangue novo, comentei, enquanto mexia o arroz frito que já tinha visto dias melhores. Ela levantou os olhos da demonstração de geometria de um aluno, ainda segurando o lápis. Isso não é bom? Você sempre diz que precisa de mais apoio. Apoio? Claro. É isso que 25 páginas de planejamento estratégico e 15 anos de conhecimento institucional representam. Apoio para alguém que nunca administrou nada mais complexo do que um trabalho em grupo. Disse que provavelmente seria uma experiência educativa. Nas semanas seguintes, observei Chad tentar conduzir meu projeto de modernização como alguém que está aprendendo a estacionar em paralelo no trânsito do centro da cidade. Ele marcava reuniões sobre reuniões, enviava e-mails pedindo encontros rápidos para discutir atualizações preliminares de status. O rapaz estava se afogando em processos e nem percebia que a água já passava da cabeça. Acho que precisamos alinhar melhor nosso planejamento estratégico antes de avançarmos para a implementação tática, disse ele em uma das sessões de brainstorming, claramente sem saber por onde começar. Enquanto isso, continuei fazendo o trabalho de verdade. Mantive as linhas de produção funcionando, garanti que os fornecedores entregassem dentro do prazo. Mantive os contratos de defesa fluindo sem interrupções. Tudo seguia como sempre, com uma diferença. Agora eu precisava copiar o Chad em todas as comunicações e explicar por que fazíamos as coisas daquela maneira. Por que não mudamos para o fornecedor mais barato da Malásia para esses componentes? Perguntou ele em uma reunião de avaliação de fornecedores, apontando para projeções de custo como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Mostrei a ele os relatórios de controle de qualidade do nosso fornecedor atual em Toledo. Apresentei a análise completa de custos de transporte, incluindo combustível, atrasos alfandegários e riscos de variação cambial. Expliquei também as cláusulas contratuais que vinculavam nossos contratos de defesa aos requisitos de fornecimento nacional exigidos pelas normas federais. Ah, disse ele, piscando para as planilhas, isso é mais complicado do que eu imaginava. Complicado? Administrar uma operação de 200 milhões de dólares, mantendo autorizações de segurança e conformidade regulatória, costuma envolver detalhes que não aparecem nos estudos de caso das escolas de negócios. O ponto de ruptura aconteceu durante uma visita de um cliente que definiria tudo. A North Star Defense, nosso maior cliente, enviou sua equipe de compras para uma revisão operacional trimestral. Não eram parceiros de golfe nem amigos da família.
Eram ex-oficiais militares que haviam coordenado cadeias de suprimentos em zonas de combate por 20 anos. O coronel Henderson, diretor da cadeia de suprimentos, havia gerenciado a logística de 3 missões militares e sobrevivido a cortes orçamentários que eliminaram programas inteiros. Eles queriam avaliações completas de nossa capacidade produtiva, análises detalhadas dos protocolos de segurança da cadeia de suprimentos e estimativas realistas de nossa prontidão operacional para um possível projeto de expansão avaliado em 75 milhões de dólares. William decidiu que Chad lideraria a apresentação. Eu permaneci sentado no fundo da sala de conferências, observando aquele garoto tentar explicar logística operacional para pessoas que haviam coordenado lançamentos de suprimentos sob fogo inimigo. Ele tinha slides de PowerPoint sobre visibilidade de ponta a ponta e alocação dinâmica de recursos, uma linguagem cheia de termos profissionais que parecia impressionante até alguém começar a fazer perguntas práticas. "Explique para nós seus protocolos de contingência", pediu o coronel Henderson, inclinando-se levemente na cadeira. "O que acontece quando seu principal fornecedor enfrenta uma emergência em suas instalações?" Chad piscou, olhou para a tela do laptop e depois levantou o olhar. "Bem, avaliaríamos a situação de forma abrangente e desenvolveríamos estratégias alternativas de fornecimento." A expressão de Henderson não mudou, mas percebi uma leve tensão em seus olhos. Depois de 20 anos lidando com aquisições militares, ele estava ouvindo alguém tratar planejamento de emergência como se fosse apenas um exercício teórico. "Mais especificamente", continuou Henderson, "qual é a rede de fornecedores de reserva? Quais são os níveis de estoque de segurança? Quais alternativas de transporte estão previstas? Quanto tempo leva entre a notificação inicial e a restauração da capacidade produtiva?" Mais piscadas de Chad, mais consultas a slides repletos de jargões e vazios de detalhes operacionais. Henderson então olhou para mim. Tínhamos trabalhado juntos em uma crise real 5 anos antes, quando uma enchente havia paralisado nosso principal fornecedor de componentes durante 3 semanas. Eu ativei fornecedores alternativos em 48 horas, mantive os cronogramas de produção e garantimos todas as entregas no prazo, coordenando tudo com agências de emergência e peritos de seguros. "Mac", disse Henderson calmamente, "explique para nós os protocolos de redundância." Olhei para William. Ele fez um leve gesto afirmativo. Hora de controlar os danos. Levantei-me e expliquei nossa estratégia de diversificação da rede de fornecedores, os procedimentos de compras emergenciais, os cálculos de estoque de segurança e o planejamento de contingência de transporte. Falei por cerca de 12 minutos, abordando detalhes operacionais que Chad deveria ter aprendido se tivesse passado um fim de semana estudando nossos procedimentos operacionais padrão, em vez de produzir apresentações sobre visão estratégica. Quando terminei, Henderson assentiu uma única vez. "É disso que precisamos." A North Star precisa de parceiros operacionais capazes de executar sob pressão, não de consultores estratégicos que apenas discutem melhores práticas. Depois que eles foram embora, William me chamou para um canto no corredor. O rosto dele estava com aquele tom levemente acinzentado que surgia sempre que contratos importantes corriam risco. "Boa recuperação lá dentro", disse ele. "Recuperação. Como se eu fosse um reserva entrando em campo e não a pessoa que havia construído o sistema inteiro que estava sendo avaliado." "Chad ainda está aprendendo", acrescentou William, ajustando a gravata com dedos inquietos. Pensei comigo mesmo. A questão é se podemos pagar pela educação dele enquanto administramos 200 milhões de dólares em contratos ativos. Naquele fim de semana, recebi uma ligação inesperada do coronel Henderson. Era uma ligação pessoal, não oficial.
Mac, você tem um minuto? Quero conversar sobre uma coisa. Claro, coronel, o que aconteceu? Eu estava na garagem organizando ferramentas que ainda não tinham sido separadas corretamente desde que nos mudamos para aquela casa, 3 anos antes. O telefone estava no viva voz enquanto eu separava chaves de soquete por tamanho e estado de conservação. A North Star está expandindo significativamente suas operações no Centro-Oeste, explicou ele. Estamos procurando um parceiro logístico principal, uma empresa independente, sem vínculo direto com nenhum fabricante específico. Precisamos de alguém que entenda tanto de excelência operacional quanto de exigências regulatórias. Interessado em explorar algumas oportunidades, parei de organizar as ferramentas e peguei o telefone. Que tipo de oportunidades? Aquelas que oferecem a chance de construir algo do zero. Seus próprios padrões, seus processos, sua equipe. Já temos outras 4 grandes empresas contratadas da área de defesa prontas para fechar acordo, considerando um potencial de 250 milhões de dólares em contratos combinados ao longo de 5 anos, desde que encontremos a liderança operacional adequada. Larguei a chave de soquete e caminhei até a entrada da garagem. O sol do fim da tarde iluminava a rua. Vizinhos cortavam a grama. As atividades comuns de um sábado no subúrbio continuavam normalmente ao redor de uma conversa capaz de mudar tudo. É um compromisso sério, coronel. Uma oportunidade séria para pessoas sérias. Precisamos de experiência operacional, não de consultoria estratégica. Pense nisso, mas não demore muito. O mercado não espera o momento perfeito. Naquela noite, sentei no meu escritório em casa, revisando 15 anos de avaliações de desempenho, relatórios de redução de custos e depoimentos de clientes. Havia uma pasta enorme, grossa como uma antiga lista telefônica, documentando cada melhoria de processo, cada relacionamento com fornecedores construído desde o início, cada crise resolvida em horários improváveis, meu trabalho, minha reputação profissional, meus contatos no setor, tudo portátil. Rebeca me encontrou ali por volta das 23 horas. Trouxe café na caneca que nossa filha havia feito na aula de cerâmica do ensino fundamental. Você ainda está acordado essa hora, disse ela, sentando na cadeira em frente à minha mesa. Só estou revisando algumas decisões de carreira. Ela franziu a testa ao olhar para os papéis espalhados sobre a mesa. Isso aqui é por causa do Chad assumir o projeto de modernização. Mulher esperta. Minha esposa percebe coisas que muita gente prefere fingir que não vê. Em parte, respondi. Papai tem boas intenções, Mac. Ele só está tentando preparar a empresa para o futuro. Levantei os olhos de um contrato com um fornecedor que negociei 3 anos antes e que economizava para a empresa 3 milhões de dólares por ano, graças a compromissos de volume e garantias de qualidade. E se o futuro para o qual ele está se preparando não me incluir? O que você quer dizer com isso? Seu pai fez a escolha dele. Ele quer ideias novas, abordagens diferentes, transformação estratégica. Não dá para discutir com essa filosofia. A questão é onde isso deixa alguém com experiência consolidada. Ela se inclinou um pouco para a frente. Agora estou preocupada que você esteja sendo dramático. Meu pai depende de você. A empresa inteira depende de você. Empresas dependem de sistemas, Rebeca. Pessoas se tornam substituíveis quando alguém decide que a experiência delas ficou ultrapassada. Ainda não mencionei a ligação do Henderson. Algumas decisões precisam de reflexão individual antes de virarem conversas familiares. Na segunda-feira de manhã, digitei minha carta de demissão. Uma página apenas, formato profissional, efeito imediato. Sem reclamações, sem justificativas extensas, sem linguagem emocional. Apenas um aviso simples de que eu buscaria outras oportunidades e faria a transição de responsabilidades da forma mais organizada possível.
Imprimi em papel timbrado da empresa, assinei com a caneta que Rebecca me deu no nosso 10º aniversário de casamento e coloquei tudo em um envelope branco limpo com o nome de William, escrito de forma clara na frente. Entrar no escritório de William parecia apenas mais uma reunião de rotina. Ele estava ao telefone discutindo projeções trimestrais, gesticulando com uma xícara de café, enquanto analisava planilhas no monitor. Esperei perto da porta até ele terminar a conversa sobre penetração de mercado e posicionamento competitivo. Mac, entre. O que posso fazer por você esta manhã? Entreguei o envelope sem cerimônia. Apenas cortesia profissional. Ele abriu com a eficiência distraída de alguém esperando um documento comum. Leu rapidamente uma vez e depois levantou os olhos para mim com genuína confusão. Leu novamente, mais devagar, como se uma segunda leitura pudesse produzir palavras diferentes. Você está brincando, né? A voz dele tinha aquele tom que surge quando a realidade entra em conflito com as expectativas. Não, senhor. Aviso prévio padrão de 2 semanas, a partir de hoje. O rosto dele passou por várias expressões antes de parar em algo entre incredulidade e pânico. Isso é por causa do Chad? Olha, eu sei que houve um período de adaptação, mas podemos resolver qualquer problema. Não se trata do Chad, respondi com calma. Trata-se de oportunidades profissionais. Que oportunidades, Mac? Temos contratos ativos, projetos em andamento, relacionamentos com clientes que precisam ser mantidos. Você não pode simplesmente abandonar 15 anos de investimento. Posso e vou. Chad agora é o seu diretor de operações estratégicas. Chegou a hora de ele conduzir as operações estrategicamente. William levantou de repente e começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa de mogno. Isso é loucura. Você faz parte desta família, Mac. Esta empresa também é parte do seu legado. Ajustei os punhos da camisa e olhei para o relógio com uma calma cuidadosamente ensaiada. Meu legado é o meu trabalho e meus relacionamentos profissionais. Esses ativos vão comigo. O que isso quer dizer? Significa que Chad está prestes a receber uma formação acelerada em gestão prática de operações, ou que você terá conversas difíceis com clientes que valorizam experiência mais do que inovação. Virei-me em direção à porta, pronto para iniciar minhas 2 últimas semanas. Mac, espere, vamos discutir isso com calma. O que seria necessário para você reconsiderar? Nada, William. A decisão já está tomada. Vou transmitir tudo o que puder nas próximas 2 semanas, mas alguns relacionamentos e certos conhecimentos não cabem em manuais de treinamento. 2 semanas depois, esvaziei meu escritório de forma metódica, sem gestos dramáticos, sem discursos de despedida. Apenas encaixotei 15 anos de materiais de trabalho acumulados e caminhei até o estacionamento, onde Rebecca me esperava ao lado da minha caminhonete. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Perguntou ela enquanto me observava colocar as caixas na carroceria. Mais convicto do que estive em qualquer decisão nos últimos anos. E o que acontece agora? Agora descobrimos se eu estava certo sobre construir algo capaz de sobreviver de forma independente. As consequências começaram a aparecer mais rápido do que qualquer pessoa poderia prever. 3 dias depois da minha saída, a North Star ligou para a Aldridge Manufacturing para discutir a expansão da parceria. Chad participou da reunião cheio de confiança, armado com slides sobre como aproveitar oportunidades sinérgicas. Segundo minha fonte dentro do departamento de compras, a conversa durou aproximadamente 8 minutos antes de Henderson perguntar onde eu estava. M. Thompson não faz mais parte da nossa organização, explicou Chad, mas estou totalmente preparado para continuar gerenciando nosso relacionamento estratégico. A resposta de Henderson foi direta. A North Star não tem mais interesse em expandir nossa parceria. 2 semanas depois, a Consolidated Defense cancelou seu contrato de manutenção de $50 milhões,
citando mudanças na liderança operacional como justificativa para revisar o acordo e afirmando que preferia trabalhar diretamente com seu coordenador de logística em vez de usar intermediários de gestão. Um mês depois, a Midwest Components encerrou seu contrato de fornecimento exclusivo. Alegaram preocupações com a continuidade da qualidade do serviço após recentes mudanças organizacionais. Eu não provoquei nenhum desses acontecimentos. Não fiz ligações, nem plantei dúvidas. Apenas deixei que os relacionamentos do setor seguissem seu curso natural. As empresas que atuam como contratadas no setor de defesa são, por natureza, organizações bastante conservadoras. Elas constroem parcerias com pessoas em quem confiam, baseando suas decisões na competência comprovada e não em estruturas corporativas sustentadas apenas por apresentações de marketing. Enquanto isso, eu estava estruturando a Thompson Logistics Solutions, registrando formalmente a empresa, alugando um escritório em um edifício moderno próximo ao aeroporto e contratando 4 ex-funcionários da Aldridge, que perceberam que seus futuros provavelmente estavam em outro lugar quando souberam do meu novo projeto. Não se tratava exatamente de um processo de recrutamento. Eu apenas mencionei meus planos quando eles me procuraram com perguntas sobre indenizações e seguro-desemprego. Em 4 meses, eu já contava com 8 funcionários e contratos assinados no valor de $180 milhões. North Star, Consolidated Defense, Midwest Components, além de 3 novos clientes que descobriram nossas capacidades por meio de contatos do setor e recomendações profissionais. Enquanto isso, a Aldridge Manufacturing estava perdendo tanto receita quanto prestígio. Eles perderam 45% de seus negócios na área de defesa em 10 meses. Chad durou exatamente 7 meses antes de William discretamente transferi-lo para o planejamento estratégico e contratar um diretor de operações vindo de fora da empresa. Aquilo custou a eles o dobro do meu antigo salário. Além de despesas de mudança, bônus de contratação e 6 meses de consultoria apenas para compreender os sistemas que eu havia desenvolvido do zero. O novo executivo permaneceu apenas 4 meses antes de pedir demissão, citando desafios operacionais impossíveis de superar e uma transferência inadequada do conhecimento institucional. Aparentemente, administrar a complexa logística do setor de defesa exigia mais do que apresentações em PowerPoint e planos estratégicos. Durante esse período, a Thompson Logistics Solutions cresceu de maneira constante, contratando mais 12 funcionários, a maioria profissionais experientes em manufatura e logística, que entendiam que excelência operacional nasce da execução disciplinada e não de teorias inovadoras. Ex-militares, veteranos de outras empresas de manufatura, pessoas que conheciam bem a diferença entre planejamento e execução. O reconhecimento dentro do setor começou a surgir de forma discreta. As notícias se espalham rapidamente nos círculos de contratos de defesa, quando alguém apresenta resultados consistentes, enquanto concorrentes lutam até mesmo com operações básicas. Responsáveis por compras conversam entre si, trocam informações sobre parceiros confiáveis e também sobre relações problemáticas. 6 meses depois de sair da Aldridge, recebi um convite para palestrar na conferência da Midwest Manufacturing Association sobre resiliência da cadeia de suprimentos em contratos de defesa. Era um reconhecimento profissional vindo de colegas do setor, algo que tem muito mais peso do que qualquer política interna de empresa. 9 meses depois, aconteceu o jantar da Associação Nacional de Manufatura, a cerimônia anual de premiação da indústria, um grande evento de networking com todos os rituais tradicionais de reconhecimento profissional. Rebecca veio comigo para o evento.
Eu estava sentado na mesa principal como vencedor do Prêmio de Excelência Operacional por abordagens inovadoras na coordenação logística em condições desafiadoras. William estava sentado na mesa 15, mais perto da parte de trás do salão, onde normalmente ficam patrocinadores menores e empresas de menor porte. A Aldridge Manufacturing havia caído do nível de patrocinador platina para membro básico depois de perder a maior parte de seus contratos principais. Quando anunciaram a escolha da Thompson Logistics Solutions como contratada principal da nova iniciativa de defesa dos Grandes Lagos, avaliada em 250 milhões de dólares, meus olhos encontraram os de William do outro lado do salão. Não senti satisfação nem desejo de vingança, apenas um reconhecimento silencioso entre dois homens que haviam construído abordagens completamente diferentes para lidar com os mesmos desafios empresariais. Ele fez um leve aceno com a cabeça e eu retribuí o gesto. Rebecca apertou minha mão por baixo da mesa. Acho que agora ele entende o que perdeu. Refleti sobre essa pergunta enquanto os aplausos continuavam ao nosso redor. Não acho que isso realmente importe mais. Depois do jantar, William se aproximou de mim no bar, onde eu terminava uma conversa com o Coronel Henderson sobre possíveis expansões. Ficamos ali por um momento, cercados pelo barulho típico do setor. Pessoas discutindo contratos, condições de mercado e mudanças regulatórias. Que coisa impressionante você construiu, Mac, disse William por fim. Obrigado. Algum conselho para alguém que deveria ter reconhecido o talento quando o tinha? Terminei minha bebida e coloquei o copo sobre a mesa com cuidado. Encontre pessoas competentes e confie que elas farão o trabalho delas. A idade não determina a capacidade. Credenciais não garantem desempenho. Resultados são a única medida que realmente importa neste ramo. Ele assentiu lentamente, parecendo mais velho do que eu lembrava. Quem me dera ter entendido esse princípio há 15 anos. Teria evitado muitas complicações para nós dois. Hoje, a Thompson Logistics Solutions coordena as operações de 18 empresas contratadas da área de defesa em todo o Centro-Oeste e está expandindo para a região Sudeste. Empregamos 52 pessoas, em sua maioria profissionais experientes que entendem que excelência não significa inovação apenas por inovação. Trata-se da execução confiável de processos já comprovados. Chad Foster, aliás, atualmente trabalha em uma empresa de consultoria de gestão. Ele auxilia companhias a desenvolver roteiros estratégicos de transformação e iniciativas de mudança organizacional. É uma boa escolha para quem prefere estruturas teóricas em vez da implementação prática. No fim das contas, todos acabam encontrando o papel que lhes cabe. William se aposentou há 8 meses. Vendeu a Aldridge Manufacturing para uma empresa de private equity que imediatamente demitiu 60% dos funcionários, transferiu a produção para instalações de custo mais baixo no exterior e eliminou a maior parte das capacidades especializadas que haviam levado décadas para ser construídas. Uma empresa familiar com 30 anos de história dissolvida em apenas 14 meses de reestruturação financeira. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de como tudo aconteceu. Sinceramente, não. Construí algo sólido que emprega profissionais qualificados e atende clientes que valorizam competência acima de conexões. Esse legado já é mais do que suficiente para qualquer pessoa. A forma mais eficaz de vingança não é tentar se vingar de quem te prejudicou. É construir algo melhor e permitir que os resultados revelem o seu verdadeiro valor. O sucesso fala mais alto do que qualquer argumento sobre justiça ou reconhecimento. Relações profissionais têm mais peso do que intrigas familiares. A reputação no setor vale mais do que status interno dentro de uma empresa. Competência importa mais do que credenciais ou conexões.
Esses princípios se aplicam tanto à gestão da cadeia de suprimentos, quanto às operações de vendas ou à coordenação de qualquer função empresarial que exija resultados concretos em vez de apresentações impressionantes. Quando alguém demonstra que não valoriza suas contribuições, acredite nisso imediatamente. Não espere por mais provas. Não fique esperando que um dia essa pessoa reconheça seu valor. Crie suas próprias oportunidades com base naquilo que você pode controlar, em vez de esperar que outros mudem a opinião que têm sobre suas capacidades. Você já sabe se é você quem mantém tudo funcionando enquanto outra pessoa recebe o crédito. Você já sabe se sua experiência está sendo ignorada em favor de abordagens mais recentes que parecem inovadoras, mas não possuem fundamento prático. Você já sabe se sua organização valoriza aparência em vez de substância, política interna em vez de desempenho, conexões em vez de competência. A questão não é se você merece mais reconhecimento. A verdadeira questão é o que você vai fazer com esse conhecimento. Você pode permanecer e esperar que as coisas melhorem ou pode levar suas habilidades para um lugar onde elas realmente serão valorizadas. Sua experiência possui valor no mercado. Seus relacionamentos são importantes para pessoas que entendem o que significa trabalho de qualidade. Sua reputação entre colegas que realmente executam o trabalho importa muito mais do que seu status dentro de organizações que não valorizam suas contribuições. Não desperdice anos esperando por um reconhecimento que talvez nunca venha. Construa algo que demonstre seu verdadeiro valor. Deixe que seus resultados falem por si mesmos. A melhor prova não é convencer as pessoas de que estavam erradas sobre você. É mostrar que elas não conseguem ter sucesso sem aquilo que você oferece. Não é vingança. É apenas negócio. Essa história mostra um tipo de injustiça silenciosa que acontece com mais frequência do que muitos imaginam. Em muitos ambientes profissionais, quem realmente mantém as engrenagens funcionando raramente é quem aparece no topo das decisões. Experiência, dedicação e resultados podem ser ignorados quando entram em jogo relações pessoais, vaidade ou a busca por ideias aparentemente inovadoras. O mais interessante é que Mac nunca tentou destruir a empresa nem criar conflito direto. Ele apenas fez algo muito mais poderoso, retirou o seu valor da estrutura que dependia dele. Isso revela uma verdade profunda sobre liderança e competência. Sistemas podem parecer fortes, empresas podem parecer estáveis, mas muitas vezes existe uma única pessoa ou um pequeno grupo sustentando tudo. Quando essas pessoas saem, a realidade aparece rapidamente. No fim, a história não fala apenas sobre vingança, mas sobre autonomia. O verdadeiro poder profissional não está em permanecer onde você não é valorizado, e sim em reconhecer quando seu conhecimento e sua reputação têm valor suficiente para construir algo próprio. A principal lição dessa história é que competência sem reconhecimento é um alerta estratégico. Muitas pessoas passam anos tentando provar seu valor dentro de estruturas que nunca foram construídas para reconhecê-las. Elas acreditam que, se trabalharem mais, entregarem mais resultados ou demonstrarem mais lealdade, eventualmente serão valorizadas. Mas nem toda organização recompensa mérito. Algumas recompensam proximidade, conveniência ou simplesmente tradição. Mac entendeu algo que poucos percebem a tempo. Quando uma liderança deixa claro que prefere teoria à experiência, não se trata de um erro momentâneo, mas de uma escolha estrutural. E lutar contra uma estrutura que não valoriza você raramente gera vitória. Em vez disso, ele transformou conhecimento, reputação e relacionamentos em um novo caminho. A verdadeira vantagem competitiva de um profissional não é o cargo que ele ocupa, mas o valor que ele sabe gerar.
Quando alguém domina processos, entende pessoas e entrega resultados reais, essa pessoa nunca fica sem oportunidades. O mundo profissional muda rapidamente, mas competência real sempre encontra espaço. Agora me diz, você já passou por uma situação em que construiu valor dentro de uma empresa ou no seu trabalho, mas percebeu tarde demais que ela nunca foi feita para reconhecer você? E, na sua opinião, o verdadeiro poder no mundo profissional está em ter autoridade formal ou em dominar o conhecimento que sustenta toda a estrutura? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que realmente sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra histórias reais e impactantes sobre carreira, decisões difíceis e viradas que mudam tudo. Aos nossos incríveis espectadores do Teia Emaranhada, queremos saber de que parte do Brasil ou do mundo você está assistindo. Conta pra gente aqui nos comentários. Agora vamos mergulhar na história de hoje. Capítulo 1. O Homem que Nunca Esquece. Marcelo Andrade estava parado diante das enormes janelas de vidro do seu escritório, observando o horizonte de São Paulo brilhar na tarde abafada. Aos 42 anos, ele inspirava respeito e medo em doses iguais. Seus olhos frios, quase de aço, já tinham visto de tudo no mundo dos negócios. E sempre que precisou esmagar concorrentes, não pensou 2 vezes. Marcelo não apenas vencia, ele atropelava. "Senhor, sua esposa ligou para marcar o jantar hoje à noite", avisou sua secretária pelo interfone. O maxilar de Marcelo se contraiu de leve. Juliana, sua esposa há 16 anos e mãe de sua filha de 14, Carolina. A mesma mulher que antes o olhava com adoração genuína, agora parecia uma assistente de agenda, reduzida a marcar encontros como se fossem compromissos de trabalho. Ele havia construído a Andrade Tecnologia do zero, depois que o pai abandonou a família quando Marcelo tinha apenas 12 anos. Quando os moleques da rua estavam jogando videogame e brigando por ficha no fliperama, Marcelo estudava, trabalhava e traçava planos. Aos 25, já comandava 3 startups de tecnologia. Aos 30, sua fortuna já batia aos 50 milhões de reais. Aos 35, casou-se com Juliana Nogueira, uma morena de família de classe média que ficava impressionada com o seu sucesso. Os primeiros anos foram bons. Ele o apoiava até quando ele passava 18 horas dentro do escritório. Depois veio Carolina, a mansão no Morumbi, a vida de novela. Mas sucesso em excesso costuma trazer um veneno chamado acomodação. E a acomodação logo abriu espaço para a traição. O celular de Marcelo vibrou. Mensagem de Walter Soares, seu sócio. Reunião de emergência amanhã. Precisamos discutir o contrato com a Henriquez Engenharia. Walter tinha aquele 1,80 m, sorriso pronto de galã de novela das 9, o tipo de homem que fazia mulher suspirar e homem querer ser amigo. Marcelo o conhecera 5 anos antes, quando a consultoria de Walter estava quebrada. Viu o potencial, socorreu o negócio e o transformou em sócio, cedendo 40% da empresa expandida. Naquela noite, Marcelo chegou em casa e encontrou Juliana na cozinha, de vestido preto justo, daqueles que fazem qualquer marido suspeitar que não foi escolhido só para jantar em casa. "Você está linda", disse ele, beijando-lhe o rosto. Ela ficou um pouco tensa. "Obrigada. Como foi seu dia?" A voz dela soava alegre demais, quase ensaiada, como quem tenta esconder algo. "Produtivo. O Walter mencionou um problema com a Henriquez Engenharia. Você conhece esse cliente?" Um brilho estranho cruzou os olhos dela. "Não. Por quê?" "Só a curiosidade." Marcelo franziu a testa. Curiosidade demais sempre tem dono, pensou. Foi nesse momento que Carolina entrou correndo na cozinha, cabelos loiros balançando, a cópia da mãe. "Pai, posso dormir na casa da Mariana Correia no fim de semana?" Marcelo arquivou o nome mentalmente. Filha de policial, recém-chegada na escola. Boa menina, parece confiável.
Ele olhou para o rostinho ansioso da filha. Aos 14 anos, Carolina ainda era inocente. Acreditava que os pais se amavam e que o mundo era justo. Vamos ver, filha, respondeu bagunçando o cabelo dela. Durante o jantar, Marcelo observou Juliana de perto. Ela conferiu o celular 3 vezes, sempre disfarçando. Quando pediu licença para ir ao banheiro, levou bolsa e celular juntos. Mais tarde, quando Carolina já estava na cama, Marcelo se fechou no escritório com um copo de uísque escocês envelhecido de 20 anos. Ele sempre acreditou que informação era poder. Conhecia cada centavo dos concorrentes, cada fraqueza dos rivais. Mas agora percebia que estava cego dentro da própria casa. Na manhã seguinte, ligou para o irmão mais novo, Gustavo Andrade, investigador particular em Campinas. Não se falavam havia meses, desde que Gustavo reclamara da obsessão de Marcelo pelo trabalho. Preciso que você investigue uma coisa, disse Marcelo direto. O que foi? Minha esposa, discretamente, e o Walter Soares. Houve silêncio do outro lado. Marcelo, você tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Vá em frente. Capítulo 2. As peças se encaixam. 3 dias depois, Gustavo apareceu em São Paulo com uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Você não vai gostar disso, disse ele com pesar na voz. Marcelo abriu a pasta. Fotos se espalharam, Juliana e Walter juntos em hotel, se beijando no carro dele, entrando em um apartamento desconhecido. Os registros mostravam que aquilo já acontecia há 8 meses. Tem mais, murmurou Gustavo. Eles estão planejando alguma coisa. Ele seguiu Walter até uma reunião com Tadeu Tavares, sujeito conhecido por arrumar identidades falsas. Marcelo tamborilava os dedos na mesa, único sinal da raiva que crescia dentro dele. Eles estão preparando para assumir juntos, continuou Gustavo. O Walter está liquidando ativos e jogando em criptomoedas. Marcelo respirou fundo. E Juliana? O irmão hesitou. Ela foi vista fotografando documentos do seu escritório em casa, apólices de seguro, contratos da empresa, contas nas Ilhas Turcas, qualquer coisa que desse para roubar. Marcelo correu até o cofre. De fato, os arquivos estavam mexidos, mas de forma tão sutil que só alguém obsessivo como ele perceberia. Potencialmente, Gustavo, eles têm acesso a tudo. Minha esposa acha que pode me trair e ainda sair rica com meu sócio. Marcelo, pensa bem. Você pode se divorciar dela, cortar o Walter do negócio. Não, interrompeu firme como uma lâmina. Eles declararam guerra contra mim. E na guerra, só existe um resultado aceitável: vitória total. Na semana seguinte, manteve a rotina, mas agia nos bastidores. Instalou câmeras escondidas em casa, contratou um hacker para monitorar o celular e o computador de Juliana e colocou Walter sob vigilância 24 horas por dia. O que descobriu foi ainda pior do que imaginava. Eles não apenas planejavam arrancar cada centavo de Marcelo, como também chamaram reforço. Igor Guimarães, contador de Marcelo por 6 anos, estava no esquema, ajudando Walter a esconder bens e preparar a grande fuga. O plano era simples, quase ingênuo de tão sofisticado. Juliana fingiria a própria morte em um acidente de carro. O seguro de vida pagaria uma bolada em reais e com Marcelo supostamente arrasado pela dor, Walter iria, aos poucos, transferir os ativos da Andrade Tecnologia para fora do país. Quando alguém percebesse a jogada, os 3 já estariam de pés para o alto, curtindo a vida boa em algum canto das Ilhas Turcas. Mas eles subestimaram Marcelo Andrade. Viram apenas um empresário de sucesso, engordado pela idade e pelo dinheiro. O que não viram foi o garoto de 12 anos que, um dia, jurou que ninguém jamais o deixaria para trás ou o trairia de novo. Marcelo não queria apenas pará-los, queria acabar com eles de uma forma tão devastadora que a traição viraria exemplo. Capítulo 3. A armadilha está armada. O primeiro passo de Marcelo foi procurar Mariana Correia, ex-policial militar que agora trabalhava como consultora de segurança privada. Pequena,
Loira, com aquela cara de sou boazinha que enganava qualquer um, perfeita para o que ele tinha em mente. Preciso de alguém que saiba se fingir de morta de forma convincente, disse Marcelo em um café movimentado no centro de São Paulo. Mariana arqueou a sobrancelha. Pedido inusitado, hein, Sr. Andrade? Estou disposto a lhe pagar R$ 50.000 por um único dia de serviço. Nesse caso, estou ouvindo. Marcelo contou uma versão enxuta da história. Sua esposa planejava fingir a própria morte para roubá-lo, e ele queria inverter o jogo. Então você quer que eu finja ser o corpo da sua esposa? Exatamente. Você será a vítima de um acidente de carro. O legista, que me deve um favor daqueles, vai confirmar a morte. Enquanto isso, minha esposa estará em outro canto, bem viva, vendo o plano dela desmoronar. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Tá, e depois? Depois, ela vai lidar com as consequências das escolhas dela. O passo seguinte foi Marcelo mexer no próprio sistema de segurança. Adaptou o equipamento de vigilância da casa para controlar o que seria gravado e quando. Mandou também erguer uma sala secreta no porão, à prova de som, climatizada e confortável. Tipo um Airbnb do inferno, pronto para estadias longas. Enquanto isso, Walter ria da ingenuidade de Marcelo, achando que estava enganando o homem. Já combinava com Juliana. O acidente vai ser nesta sexta-feira. Tadeu já providenciou tudo. Você bate o carro, eu monto a cena e quando descobrirem que o corpo não é o seu, estaremos bem longe. Mas Walter não sabia que Marcelo já havia comprado Tadeu Tavares, oferecendo o dobro do que Walter pagava. Agora, Tadeu jogava do lado de Marcelo. Na sexta-feira cinzenta e chuvosa, Juliana se despediu do marido com um beijo gelado, daqueles que mais parece beijo de peixe morto. Te vejo hoje à noite. A última mentira dela. Marcelo passou o dia finalizando cada detalhe. Mandou revirar o escritório de Igor Guimarães e encontrou provas do desfalque que o colocariam atrás das grades. Também mandou grampear o apartamento de Walter e monitorar todas as ligações. Às 4 da tarde, o telefone tocou. Está feito, avisou Tadeu. O carro da sua esposa bateu em uma árvore na rodovia de Campinas. Mas pode ficar tranquilo, ela nem chegou a tocar no volante. Na verdade, Juliana estava desacordada no fundo da van de Tadeu, dopada durante o que achava ser uma reunião final de acertos. Quando acordasse, já estaria no porão de Marcelo, bem viva, mas completamente nas mãos dele. Enquanto isso, Mariana se fingia de morta nos destroços do carro. Corpo posicionado de forma a esconder o rosto, pronta para que a polícia declarasse: Juliana Andrade está morta. Marcelo ajeitou a expressão mais aflita que conseguiu e voltou para casa, pronto para interpretar o viúvo inconsolável. O teatro estava só começando. Capítulo 4. A apresentação começa. Marcelo estava na cozinha arrumando a mesa para o jantar de aniversário quando bateram à porta. Ele vinha ensaiando aquele momento por semanas, treinando expressões como quem treina a dublagem de novela mexicana. Na porta estava o delegado Bruno Jacinto, impecável no uniforme apesar da chuva fina. Atrás dele, um inspetor mais jovem, com cara de novato compadecido, esperava ao lado da viatura. Senhor Andrade, sou o delegado Jacinto, da Polícia do Morumbi. Marcelo arregalou os olhos, a preocupação ensaiada estampada no rosto. Tá tudo bem, delegado? Receio que não, senhor. Infelizmente tenho notícias muito difíceis. Sua esposa sofreu um acidente fatal há cerca de 1 hora. A atuação de Marcelo merecia Oscar. Seu rosto empalideceu, sua mão tremeu no batente da porta e a voz falhou. Não, isso não pode ser. Ela tá aqui em cima. Tava com dor de cabeça e foi se deitar. O delegado trocou um olhar rápido com o parceiro. Entendo sua dificuldade em aceitar, mas encontramos o carro dela enroscado em uma árvore na rodovia de Campinas. O legista já confirmou. Não!
A voz de Marcelo saiu carregada do desespero exato que ensaiara. Ela tá aqui. Vou mostrar a vocês. Subiram juntos as escadas. Marcelo gritou: Juliana, acorda! A polícia acha que você morreu num acidente. A porta do quarto estava entreaberta. Marcelo a empurrou, deixando os policiais verem primeiro. Na cama, sob o cobertor, um corpo feminino, cabelos loiros espalhados no travesseiro, rosto virado para longe. Viu só? Disse Marcelo, fingindo alívio e vingança ao mesmo tempo. Ela daqui só tá dormindo. Mas o instinto do delegado Jacinto falou mais alto. A mão já repousava sobre a arma. Senhor, afaste-se dela. Isso não é... Marcelo fingia confusão, quase em choque. O delegado sacou a arma, seguido pelo inspetor. Senhor, afaste-se agora. O rosto de Marcelo mudou de alívio para pavor. O delegado se aproximou da cama, arma em punho. Tocou o corpo frio e rígido de Mariana, que simulava a morte com perfeição. Era um manequim, em tamanho natural, absurdamente realista. Vestia as roupas de Juliana, usava suas joias e uma peruca loira arrumada exatamente como o cabelo dela costumava ser. Senhor Andrade, disse o delegado Bruno Jacinto, agora com a voz firme e sem qualquer simpatia. Preciso que o senhor coloque as mãos onde eu possa vê-las e me diga onde sua esposa realmente está. A atuação de Marcelo mudou de novo. Agora, ele encarnava o papel do marido confuso, enlutado, sem entender nada. Eu não compreendo, ela estava aqui quando desci. Dormia bem aqui. Mas isso é um manequim. Onde está minha esposa? Eu não sei. Alguém deve ter... Alguém a levou. A voz dele subiu num pânico que parecia, para qualquer um, completamente verdadeiro. No porão, a cerca de 9 metros abaixo de onde estavam, Juliana Nogueira começava a despertar no quarto que Marcelo havia preparado especialmente para ela. As paredes eram à prova de som, o carpete no chão, um pequeno banheiro visível por uma porta aberta e até mesmo uma cozinha compacta com frigobar. Quase parecia uma suíte de hotel de luxo, se não fosse por um detalhe sinistro. Não havia janelas, e a porta de aço parecia coisa de presídio de filme, e não havia saída sem que ele permitisse. Juliana acordaria em uma prisão confortável, mas impossível de escapar, com direito a monitor mostrando em tempo real o que se passava lá em cima. Deitada, ela via marido oferecendo a performance da vida dele, enquanto o amante e os cúmplices aguardavam ansiosos notícias da sua suposta morte. A armadilha estava armada, e a partir daí, o jogo de verdade começava. Capítulo 5. O despertar. A consciência de Juliana voltou devagar, como se ela estivesse emergindo de um mergulho em águas turvas. Sua cabeça latejava, a boca estava seca, e a memória parecia um quebra-cabeça incompleto. Quando conseguiu focar, percebeu que estava deitada em uma cama confortável, em um quarto que jamais tinha visto. As paredes eram pintadas em tom creme suave, havia carpete no chão, um pequeno banheiro visível por uma porta aberta e até mesmo uma cozinha compacta com frigobar. Quase parecia uma suíte de hotel de luxo, se não fosse por um detalhe sinistro. Não havia janelas e a porta de aço parecia coisa de presídio de filme. E não havia saída sem que ele permitisse. Senhor Andrade, o carro da sua esposa foi encontrado em um acidente fatal. O corpo no local foi identificado como Juliana Nogueira. Agora o senhor diz que ela foi sequestrada do próprio quarto? O senhor entende como isso soa? Eu sei, mas estou dizendo a verdade, respondeu Marcelo com a voz embargada, encenando o papel do marido arrasado. Ela estava dormindo lá em cima quando vocês chegaram. As mãos de Juliana tremiam. O acidente de carro, a falsa morte, o envolvimento de Walter, nada tinha seguido conforme o plano. Marcelo sabia. Ele sempre soube. Um estalo no interfone a fez arrepiar. Olá, querida, disse Marcelo com a voz calma, controlada, como se fosse outro homem. Nada daquele desespero da tela. Espero que esteja melhor. Você ficou desacordada por um bom tempo. Marcelo, ela sussurrou, depois gritou. Marcelo, o que você fez? Dei a você exatamente o que queria, Juliana. Você não vivia dizendo que queria desaparecer, deixar sua antiga vida para trás? Pois bem, considere isso um recomeço. Me tire daqui. Receio que não seja possível. Veja bem, para o mundo inteiro, Juliana Nogueira morreu hoje à tarde, em um acidente de carro.
Há até um corpo para provar isso. Bem, parecido o suficiente para a investigação inicial. Na tela, ela viu o BMW de Walter entrando na garagem. Ele saiu com o rosto tomado de preocupação, pronto para bancar o amigo solidário. Walter está aqui. Veio me consolar nesse momento de luto. Não é tocante? O mesmo sujeito que dormia com a minha esposa agora veio me dar os pêsames. Juliana assistiu horrorizada enquanto Walter abraçava Marcelo na porta. Ela, viva, observava da prisão subterrânea. "Você é louco!" gritou Juliana. Eu sou detalhista, corrigiu Marcelo rindo baixo. Você achou mesmo que poderia roubar 16 anos da minha vida, me passar a perna e simplesmente sumir? Achou que eu nunca descobriria as contas secretas nas Ilhas Turcas, as identidades falsas, a fraude do seguro? Enquanto isso, Walter já estava na sala conversando com os inspetores. Marcelo, não consigo acreditar nisso. Se eu puder fazer algo, dizia ele com a voz embargada. Ele não sabe, não é? Perguntou Juliana, nervosa. Claro que não. O Walter ainda acha que você está morta. Para ele, o plano saiu perfeito. Deve estar se perguntando por que você não entrou em contato, mas vai achar que você está apenas sendo cautelosa, esperando a poeira baixar. Isso é sequestro, assassinato. Eles vão descobrir. Descobrir o quê? Marcelo soltou uma risada curta. A polícia tem um corpo, um carro destruído, um marido em luto que estava em casa preparando o jantar. Walter vai confirmar meu álibi porque falou comigo 1 hora antes do acidente. Logo depois, Gustavo Andrade chegou, disposto a apoiar o irmão na tragédia. Juliana sempre gostara de Gustavo, o achava o mais sensato dos dois. Até o Gustavo está interpretando o papel dele, como se lesse os pensamentos dela. Um grande ator quando bem motivado. Ele entende o que é lealdade familiar, algo que você nunca aprendeu. Nas 2 horas seguintes, Juliana assistiu a um desfile de vizinhos, colegas de trabalho e conhecidos oferecendo condolências. Para todos, Juliana Nogueira estava morta e Marcelo era o marido devastado. Até Carolina, a filha, estava longe dali, na casa da amiga Mariana Correia, recebendo a notícia por telefone. Nossa filha, você vai deixá-la pensar que eu morri? Você vai ficar bem, mais do que bem, retrucou Marcelo. Vai herdar tudo o que seria seu, além do dinheiro do seguro. Vai ser rica e nunca vai descobrir que a mãe era uma ladra trapaceira. Marcelo, por favor. A verdadeira questão, interrompeu Marcelo Andrade, é o que acontece com você agora. Você queria uma nova identidade, um recomeço. Eu posso te dar isso, mas não vai ser aquela aposentadoria tranquila na Bahia que você sonhava com o Walter Soares. Na tela, Walter se despedia de Marcelo, prometendo ajudar nos preparativos do funeral e garantir que estaria presente para qualquer necessidade. A preocupação no rosto dele parecia até verdadeira. Ele está bem, disse Marcelo. Preciso admitir isso a ele. Se eu não soubesse, quase acreditaria que ele realmente se importava com você. Quando a polícia e os curiosos finalmente foram embora, Juliana Nogueira observou Marcelo fechar a porta da frente e se encostar nela, deixando cair a máscara de tristeza que sustentara o dia inteiro. O sorriso que surgiu em seu rosto era frio, calculista, quase de vilão de novela das 9. Ele olhou direto para a câmera como se encarasse um mundo. Fase 1 concluída, disse. Agora começa a verdadeira diversão. Capítulo 6. Os Titãs da Internet. 3 dias após a morte de Juliana, Walter estava em seu escritório no centro de São Paulo, encarando seu celular criptografado. Nada de mensagem de Juliana. Nenhum sinal de que ela havia chegado ao esconderijo que Tadeu Tavares tinha preparado. Nada. Segundo o plano, ela já deveria ter feito contato usando o código combinado. O silêncio começava a deixá-lo nervoso. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Marcelo estava ali, com o ar de um viúvo destruído. Marcelo, disse Walter, levantando-se de repente. Você não deveria estar aqui. Devia estar em casa descansando. Não consigo ficar naquela casa. Tudo me lembra dela.
Preciso ocupar a cabeça. Preciso trabalhar. Walter assentiu como cara de bom samaritano, enquanto por dentro já calculava como poderia usar aquilo a seu favor. Um Marcelo abalado e distraído era mais fácil de manipular do que vender TV em liquidação de Black Friday. Claro, o que você precisar, disse Walter. Mas o que ele não sabia é que o Marcelo vinha monitorando suas comunicações havia semanas. Cada mensagem criptografada, cada ligação, cada reunião com os comparsas. Ele sabia de tudo. Na sua prisão subterrânea, Juliana assistia à cena em seu monitor, vendo a falsa preocupação de Walter pelo marido da mulher que ele dizia amar. Uma atuação digna de prêmio de melhor ator do ano. A voz de Marcelo ecoou pelo interfone. Estou quase impressionado com a habilidade dele. Quase. Ele acha que você escapou, e essa incerteza está acabando com ele. Olha as mãos. Percebeu como não larga o celular? Está desesperado por notícias suas. Na tela, Walter realmente não parava de mexer no aparelho, como quem espera a mensagem do grupo da família no Natal. Marcelo, disse Walter, com cuidado. Sei que é difícil, mas você já pensou nos negócios? O contrato com o Henriques Engenharia precisa de atenção e há decisões financeiras que não podem esperar. Confio em você para cuidar disso. Você tem sido um amigo e tanto, Walter. Não sei o que faria sem você. O sorriso de Walter parecia genuíno, pelo menos para quem não sabia o que Marcelo sabia. Vamos superar isso juntos, Walter. Juliana não gostaria que você largasse tudo que construiu. Você tem razão, concordou Marcelo. Ela queria que eu lutasse para manter o império que começamos. Naquela tarde, Marcelo deu o próximo passo. Igor Guimarães, contador que ajudava Walter a desviar dinheiro, recebeu a inesperada visita de supostos agentes investigando empresas em São Paulo. Inspetor? Chamou a mulher que liderava a abordagem, apresentando-se como Silvia Honorato, sentando-se à frente de Igor. Recebemos informações de que várias contas foram manipuladas nos últimos 6 meses. O rosto de Igor ficou branco. Não sei do que está falando. Sabe sim. Encontramos movimentações suspeitas, compras de criptomoedas, transferências para as Ilhas Turcas, tudo saindo das empresas que você gerencia, disse Silvia deslizando uma pasta na mesa. Isso é só o começo. Temos provas de que você e outros desviaram recursos da Andrade Tecnologia. Pode colaborar e contar quem mais está envolvido ou vai sobrar só para você. O que Igor não sabia era que Silvia não era agente coisa nenhuma. Era atriz contratada por Marcelo. As provas eram forjadas com tanto capricho que poderiam enganar até juiz de futebol. E a pressão funcionou. Em menos de 1 hora, Igor já estava entregando tudo, apontando Walter como chefe do esquema. Na prisão, Juliana assistia horrorizada ao colapso de Igor. Você está incriminando eles, disse ela. Estou revelando quem eles são de verdade, corrigiu Marcelo. Igor me roubava. Walter planejava roubar milhões. Só estou acelerando o inevitável. Mas será que vão acreditar quando verificarem as credenciais da tal agente? Quando isso acontecer, Igor já terá confessado crimes demais. E Walter vai estar tão ocupado tentando apagar os rastros que não vai nem perceber a armadilha se fechando ao redor dele. Naquela noite, Walter recebeu um telefonema de Igor em pânico. Eles sabem de tudo. Os federais já tinham provas sobre as contas e sobre as transferências de dinheiro. Alguém claramente havia soprado a informação. Walter ficou possesso. O que você contou para eles? Nada ainda, mas eles voltam amanhã com um mandado. Walter respirou fundo, tentando parecer calmo, mas estava longe disso. Calma, deixa eu pensar. Pensar era justamente o que Marcelo queria que Walter fizesse. Cada minuto em que ele se corroía com o medo da investigação era um minuto em que não tentava ligar para Juliana ou se perguntava por que o plano perfeito deles tinha virado fumaça. No monitor, Juliana assistia Walter andar de um lado para o outro em seu apartamento no Morumbi, como um cachorro preso no quintal pequeno, ligando freneticamente para advogados e tentando bular rotas de fuga. Ele já está te abandonando, comentou Marcelo. E era verdade. Assim que Walter sentiu que podia ser pego, a ideia de resgatar Juliana evaporou.
Esse é o homem por quem você jogou fora mais de 16 anos de casamento. Olha bem para ele, Juliana. Ele não está preocupado com você. Ele só pensa em salvar a própria pele. Como para confirmar as palavras de Marcelo, a ligação seguinte de Walter não foi para saber do paradeiro de Juliana. Ele telefonou para Tadeu Tavares, exigindo uma nova identidade, pronto para sumir do mapa. Sua esposa morreu, sussurrou Juliana, vendo aquele por quem havia arriscado tudo, deixá-la sem pensar duas vezes. Não, Juliana Nogueira, morreu, corrigiu Marcelo, então quase sereno. Mas você agora, é outra coisa. A questão é, o que você quer ser daqui para frente? A armadilha estava funcionando com perfeição. Walter já estava em pânico, cometendo erros e queimando as poucas pontes que restavam. Logo, Marcelo colocaria em prática a fase final da vingança. Aquela que não destruiria só a vida de Walter, mas também tudo o que ele tentou construir em cima das ruínas do casamento de Marcelo. Capítulo 7. A verdade revelada. Uma semana depois da suposta morte de Juliana, Walter cometeu o erro fatal. Desesperado para fugir daquilo que achava ser uma investigação federal, acessou as contas secretas com o dinheiro desviado da Andrade Tecnologia. Ele não imaginava que Marcelo monitorava cada clique. Assim que Walter iniciou a transferência de mais de R$ 2.300.000 para sua conta de fuga nas Ilhas Turcas, Marcelo agiu. No quarto subterrâneo, Juliana via, pelos monitores, carros da polícia cercando o prédio de Walter. Só que dessa vez não eram figurantes contratados por Marcelo, eram policiais de verdade do Departamento de Polícia de São Paulo, com mandados de prisão em mãos. Como assim? Murmurou Juliana, perplexa. Walter havia acabado de transferir milhões roubados para fora do país. A voz de Marcelo ecoou pelo interfone. Isso é fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e roubo. Eu só precisei entregar as provas para quem de fato manda. Na tela, o delegado Bruno Jacinto, o mesmo que investigara o acidente de Juliana, liderava a invasão. Walter Soares, você está preso por peculato, fraude eletrônica e conspiração para roubo. Walter foi algemado ainda de pijama, aos berros. Isso é loucura! Eu não fiz nada! Mas as evidências gritavam contra ele. Marcelo havia documentado cada detalhe, cada real roubado, cada papel falsificado. A própria ganância de Walter virou sua forca. E o melhor, completou Marcelo pelo sistema de som. Ao tentar fugir com o dinheiro, ele mesmo provou a culpa. Nenhum júri vai acreditar nessa cara de santo que ele tenta bancar. Enquanto Walter era levado algemado, Juliana percebeu algo que fez seu sangue gelar. No meio da multidão, filmando com o celular, estava Gustavo Andrade, irmão de Marcelo. Ele deveria estar apoiando a família naquele momento. Mas não parecia chocado nem triste. Ao contrário, exibia um sorriso satisfeito. Gustavo estava nisso desde o começo, sussurrou Juliana. Exato, confirmou Marcelo. Ele foi meus olhos e ouvidos por meses. Cada prova contra Walter, cada detalhe, foi ele quem trouxe. E isso é lealdade de família, Juliana. Algo que você nunca entendeu. Logo depois, quem apareceu foi Carolina, filha de 14 anos de Marcelo, retornando de uma longa estadia na casa da família Correia. Juliana assistia pela tela quando a menina abraçou o pai, ambos chorando. Carolina de tristeza, Marcelo de aparente alívio. Pai, eu ainda não consigo acreditar que a mamãe morreu, disse Carolina, a voz embargada. Marcelo a envolveu num abraço forte. Eu sei, meu bem, mas a gente vai superar juntos. Sua mãe te amava mais que tudo. Juliana não aguentou. Desabou em lágrimas. Sua filha sofria achando que a mãe estava morta, enquanto Marcelo a confortava com mentiras tão frias quanto fila de banco em segunda-feira. Deixa eu vê-la, implorou Juliana pelo interfone. Por favor, Marcelo, deixa eu ver a Carolina. Carolina está de luto pela mãe, respondeu ele sem emoção. Juliana Nogueira está morta.
Foi você quem escolheu isso quando fingiu a própria morte. Eu não ia abandoná-la. O plano era levá-la comigo quando tudo acalmasse. O plano era roubar 50 milhões de reais e sumir, largando eu e Carolina com as consequências. Agora não inventa história só porque foi pega. Nos dias seguintes, Juliana foi obrigada a assistir sua vida seguir sem ela. Carolina voltou à escola, recebendo carinho de todos pela perda da mãe. Já Marcelo interpretava o papel de pai solteiro exemplar, tirando folgas para cuidar da filha. Enquanto isso, a prisão de Walter dominava as manchetes. Sócio de empresa em São Paulo é preso em esquema milionário de desvio de dinheiro, noticiava o jornal. O artigo detalhava como Walter Soares supostamente havia roubado milhões da Andrade Tecnologia ao longo de vários meses, usando sua posição como sócio para acessar contas da empresa. O que o artigo não mencionava, e que ninguém, exceto Marcelo Andrade, sabia, era que grande parte desse dinheiro roubado havia sido na verdade movimentado pelo próprio Marcelo, criando um rastro de papel que levava diretamente às contas de Walter. Você o incriminou, disse Juliana Nogueira durante uma de suas conversas diárias. Eu o denunciei, corrigiu Marcelo. O Walter estava me roubando, talvez não milhões, mas desviava dinheiro sim. As contas em criptomoedas eram reais, as transferências para o exterior também eram reais. Eu simplesmente, digamos que dei uma ajeitada nas provas. Ajeitada? Você fabricou provas, retrucou Juliana. Eu documentei os crimes dele, só isso, rebateu Marcelo sem piscar. O fato de ele ter movimentado parte do próprio dinheiro para fortalecer o caso não mudava nada. Walter era um ladrão e um traidor. E o Igor Guimarães? Perguntou Juliana. O Igor está colaborando totalmente com as autoridades. Prestou depoimento detalhado sobre o esquema de apropriação indébita do Walter, em troca de uma pena reduzida. Vai pegar 5 anos em regime de segurança mínima, em vez de 20 numa prisão pesada. Tá rindo à toa. Juliana percebeu com um nó na garganta que Marcelo havia orquestrado tudo com precisão cirúrgica. Walter passaria décadas atrás das grades. Igor cumpriria sua pena reduzida, e Marcelo emergiria como a vítima, o amigo traído que perdera a esposa e o sócio para um plano sujo. E eu? Arriscou ela. Qual é o meu papel nessa obra de teatro? Você, minha querida, é a vítima trágica cuja morte expôs os crimes deles. Se você não tivesse morrido naquele acidente de carro, o Walter poderia ter levado tudo que eu possuía. Sua morte salvou a empresa, protegeu a herança da Carolina e revelou a verdade sobre as pessoas em quem eu confiava. E eu não estou morta, retrucou Juliana. Juliana Nogueira pode até estar viva, mas a Juliana Andrade já foi enterrada. Respondeu Marcelo frio como gelo. O corpo dela havia sido sepultado no dia anterior, numa cerimônia emocionante. Carolina jogara uma rosa no caixão e Marcelo fizeram um discurso fúnebre digno de novela das 9, declarando o quanto amava a esposa, apesar dos seus defeitos. Juliana, em choque, percebia que havia perdido o próprio velório, assistindo pela tela de um monitor, enquanto amigos e familiares choravam diante de um caixão vazio, a poucos metros dali, no subsolo. Você é completamente maluco, sussurrou ela. Não maluco, meticuloso, corrigiu Marcelo. Agora chegamos ao ato final. O Walter vai passar os próximos 30 anos na prisão. O Igor vai cumprir seus 5 anos e depois sumir no programa de proteção a testemunhas. A Carolina herdará tudo e nunca saberá que a própria mãe foi uma criminosa. E eu? Insistiu Juliana. Você pode escolher, disse Marcelo como se falasse de uma compra no mercado. Ou mantém a morte de Juliana Andrade permanente, um acidente trágico que encerrou um belo casamento, ou você vive, mas com uma nova identidade, uma vida nova, tudo novo. Só que se decidir viver, saiba que voltar para sua antiga vida significará destruir o futuro da Carolina e mostrar que a mãe dela era ladra e mentirosa. O peso da escolha caiu sobre Juliana como um piano caindo de um prédio. Ela poderia desmascarar Marcelo e voltar para a filha, mas destruiria a imagem que Carolina tinha da mãe e ainda correria o risco de se implicar nos crimes de Walter. A outra opção seria desaparecer de vez, deixando Carolina acreditar que a mãe dela havia morrido por amor, preservando a herança e a inocência da filha.
Escolha com cuidado, alertou Marcelo, porque essa é a única escolha que você vai ter. Capítulo 8. O confronto final. 2 semanas após sua suposta morte, Juliana pediu um encontro presencial com Marcelo, a primeira vez que ficariam frente a frente desde o início do seu cativeiro. Ele entrou no quarto subterrâneo carregando uma cadeira, que colocou calmamente em frente à cama onde ela estava. Estava mais magro, mais duro, como se o último mês tivesse sugado toda a maciez que um dia possuíra. Você está com uma aparência horrível, observou Marcelo quase como um médico analisando um paciente. 2 semanas num porão úmido fariam até modelo de capa da revista Caras perder o glamour, respondeu Juliana com sarcasmo. Apesar de tudo, ela não pôde deixar de notar que Marcelo parecia melhor do que nunca. A vingança aparentemente lhe caía bem. Já decidiu? Perguntou ele. Quero entender primeiro, por que esse plano tão mirabolante? Por que não pediu o divórcio, processou o Walter e seguiu sua vida? Marcelo recostou-se, analisando-a como quem avalia um contrato de negócios. Porque o divórcio teria dado a você metade de tudo que eu construí. Processar o Walter o transformaria em mártir, e seguir em frente significaria aceitar que vocês venceram. Então é sobre vencer? Provocou Juliana. Não, é sobre justiça. Você e o Walter acharam que poderiam destruir minha vida e sair ricos. Mas veja só, o Walter está numa prisão federal, o Igor vai sumir sob proteção e você está aqui, escolhendo entre a morte e o exílio. E a Carolina? Você não se importa com o que isso está fazendo com ela? Pela primeira vez, os olhos de Marcelo brilharam. Não era arrependimento, mas uma dor contida, quase engolida. É melhor para a Carolina acreditar que a mãe morreu, do que descobrir que ela era uma criminosa. Ela herdará tudo agora, terá um pai que realmente a ama e nunca precisará saber que a mulher que a colocou no mundo estava disposta a abandoná-la por dinheiro. Eu não ia abandoná-la, protestou Juliana. O plano era roubar 50 milhões de reais e desaparecer na Bahia ou nas Ilhas Turcas. Não me venha com a história de que você mandaria buscar a Carolina depois. Juliana ficou em silêncio, porque no fundo sabia que ele estava certo. O plano sempre fora fugir com Walter, e Carolina era apenas uma pendência a ser resolvida depois. Já tomei minha decisão, disse ela finalmente. Escolho o exílio, mas tenho condições. Marcelo ergueu uma sobrancelha, cínico. Você dificilmente está em posição de negociar. Quer mesmo que acredite que você vai embora para sempre? Posso te dar isso, mas quero atualizações regulares sobre a Carolina. Fotos, boletins da escola, confirmação de que ela está feliz e saudável. Quero saber se minha filha está crescendo bem, mesmo que eu não possa fazer parte da vida dela. Concordo. Mais alguma coisa? Quero ter certeza de que ela nunca descobrirá a verdade sobre mim. Prometa-me que qualquer que seja a história que você inventar sobre a minha morte, seja algo com que ela consiga conviver. Nada que destrua a lembrança que ela guarda de mim. Marcelo assentiu devagar. Ela acredita que você morreu instantaneamente no acidente, que não sofreu. Acredita que você a amava mais do que qualquer coisa no mundo e que suas últimas palavras foram sobre o quanto se orgulhava dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Juliana. Obrigada. Não me agradeça ainda. Sua nova identidade vem com regras rígidas. Você vai morar em uma cidadezinha da Serra da Mantiqueira com o nome de Beatriz Henriques. Vai trabalhar como contadora em uma empresa de família. Terá um apartamento simples e um carro usado. Nunca entrará em contato com ninguém da sua antiga vida. E jamais tente pesquisar sobre a Carolina ou sobre mim. Nunca voltar para São Paulo, certo? Exatamente. E se quebrar essas regras, surgirão provas de que Juliana Nogueira não morreu em um acidente, mas fingiu sua própria morte como parte do esquema de apropriação indébita do Walter Soares. A Carolina vai descobrir que a mãe era uma criminosa que o abandonou. O dinheiro do seguro será recuperado, a herança dela ficará bloqueada na justiça e você passará o resto da vida em uma prisão federal. A armadilha era perfeita.
Marcelo havia garantido que qualquer tentativa de Juliana de retomar a antiga vida destruiria justamente a filha que ela tentava proteger. Você pensou em tudo, não é? Eu sempre penso. 3 dias depois, Juliana estava no banco do passageiro da caminhonete de Gustavo Andrade, cruzando estradinhas de terra da Serra da Mantiqueira em direção à sua nova vida. Gustavo permaneceu em silêncio durante quase toda a viagem. Só perto do destino resolveu falar. Você sabe que ele ainda te ama. Juliana soltou um riso amargo. Que jeito estranho de demonstrar isso. O Marcelo não perdoa. Nunca perdoou, desde que nosso pai foi embora. Mas também não odeia sem motivo. O que você fez com ele, o que você fez com a Carolina, quebrou algo dentro dele que não dá para consertar. Eu cometi um erro. Pessoas cometem erros. Gustavo olhou pelo retrovisor, sério. Esquecer um aniversário é erro. Deixar o leite azedar fora da geladeira é erro. O que você fez foi traição calculada, planejada durante meses. É diferente. Eles seguiram em silêncio até chegarem ao novo lar de Beatriz Henriques, um apartamento pequeno sobre uma livraria, numa cidade tão escondida que parecia ter sido esquecida até pelo Google Maps. É aqui, disse Gustavo, entregando-lhe um molho de chaves e um envelope. Sua nova identidade, carteira de motorista, CPF, identidade e algum dinheiro para começar. Tem um emprego te esperando na loja de ferragens. Eles acreditam que você é uma viúva de Salvador tentando recomeçar. Eu vou te ver de novo algum dia? Não. Para o mundo, Gustavo Andrade ajudou a enterrar a cunhada 2 semanas atrás. A tal Beatriz Henriques não tem ligação nenhuma com ninguém chamado Andrade. Gustavo a deixou sozinha naquela rua empoeirada do fim do mundo. Juliana percebeu então que a vingança de Marcelo estava completa. Ela estava viva, mas Juliana Nogueira estava morta e enterrada em um cemitério de São Paulo. Sua filha chorava pela mãe perdida e seu marido seguia em frente. Ainda assim, estar respirando já era mais do que Walter Soares podia dizer de sua cela numa prisão federal. Capítulo 9. O novo começo. 6 meses depois, Marcelo Andrade estava em seu escritório, em São Paulo, contemplando a cidade que já não trazia as mesmas memórias dolorosas. Walter havia sido condenado a 35 anos de prisão. Igor Guimarães cumpriu seu acordo de delação e desapareceu sob proteção de testemunhas. A seguradora pagou o seguro de vida de Juliana sem questionar. A Andrade Tecnologia estava mais lucrativa do que nunca, absorvendo a parte de Walter na sociedade e eliminando o desvio de dinheiro que vinha sangrando a empresa havia meses. O patrimônio líquido de Marcelo aumentara após a morte da esposa. Carolina, por sua vez, florescia. Aos 15 anos, era uma jovem confiante e inteligente que falava da mãe com carinho, mas já sem aquela tristeza esmagadora dos primeiros meses. Tirava notas máximas, tinha sido aceita num programa de verão para alunos superdotados e parecia genuinamente feliz. "Pai, você está pronto para o jantar?" perguntou, espiando pela porta do escritório. "Quase terminando", respondeu Marcelo, fechando uma pasta de documentos. "Ótimo, porque hoje eu fiz aquele macarrão que a mamãe me ensinou." Ela fez uma pausa, a referência automática à mãe ainda trazia às vezes uma pontada de dor. "Ela ficaria orgulhosa de ver como você cozinha bem", disse Marcelo com ternura. Carolina sorriu. "Eu também acho." Enquanto caminhavam para a cozinha, Marcelo refletiu sobre como havia reconstruído sua vida. Tinha apagado os rastros de traição, garantido o futuro da filha e se livrado dos inimigos. Na Serra da Mantiqueira, Beatriz Henriques fechava o turno na loja de ferragens Simões e caminhava os 3 quarteirões até seu pequeno apartamento. Estava diferente. Tinha emagrecido quase 10 quilos, o cabelo estava mais curto e escuro, e suas roupas eram simples, bem longe do estilo chamativo da antiga Juliana.
mas estava sobrevivendo. O trabalho era honesto, a cidade tranquila. E todos os meses, um envelope sem remetente chegava com fotos de Carolina, na escola, em casa, com os amigos. Observando a filha crescer através de fotos cuidadosamente recortadas que escondiam qualquer vestígio da vida de Marcelo, Carolina parecia feliz, e no fim das contas, era isso que importava. Beatriz, em um momento de ousadia, chegou a tentar pesquisar notícias sobre São Paulo na internet. Bastaram poucas horas para que a conexão fosse misteriosamente cortada e, como se não bastasse, um homem engravatado bateu em sua porta relembrando-a sobre os termos do acordo. Depois disso, nunca mais tentou. Afinal, internet travada já é ruim. Agora, cortada à força, pior ainda. Algumas noites, Beatriz se sentava na sacada minúscula de seu apartamento na Serra da Mantiqueira e se perguntava se não teria sido melhor aceitar a vida que tinha, em vez de arriscar tudo por um pouco mais de emoção. Mas refletir demais, como todo mundo sabe, só leva a perder o sono. Juliana Nogueira havia feito suas escolhas e Beatriz Henriques aprendeu a conviver com as consequências. Enquanto isso, em São Paulo, Marcelo havia voltado a namorar, mas com cautela. Escolhia bem com quem se envolvia. Mulheres que compreendiam que sua filha vinha em primeiro lugar e que ele não queria nada passageiro. Tinha aprendido a ouvir sua intuição e a perceber os sinais vermelhos antes de cair em armadilha. "Sabe", disse Gustavo em um dos jantares de costume, "você poderia simplesmente ter se divorciado dela. Teria sido bem mais simples." "Simples nem sempre é melhor", respondeu Marcelo. Assim, Carolina manteve a herança, a inocência e as boas lembranças. Walter e Igor pagaram de verdade pelos crimes que cometeram, e eu nunca mais precisei perder o sono com o medo deles voltarem a rondar minha família. "E você se acostumou com a ideia de que ela ainda está viva por aí?" Marcelo respirou fundo, pensou e foi direto. "Não, ela não está viva." Juliana Nogueira morreu. Existe apenas uma mulher lá na Serra da Mantiqueira que tem o mesmo rosto, mas, para o mundo e para ele, Juliana morreu naquele acidente de carro. Esse jeito frio de encarar a situação pode parecer duro, mas era o único que permitia seguir em frente. Com o tempo, a história trágica de Marcelo Andrade virou quase uma lenda nos corredores das empresas paulistas. O empresário que perdeu a esposa em um acidente descobriu a traição do sócio e ainda assim conseguiu se reerguer enquanto criava a filha sozinho. Carolina cresceu, brilhou no colégio e se formou como oradora da turma. Ganhou bolsa integral na USP para estudar administração. Queria um dia assumir as rédeas da Andrade Tecnologia. "Quero continuar o que você e a mamãe começaram", disse ela emocionada durante a festa de formatura. "Ela estaria muito orgulhosa", respondeu Marcelo, e era sincero. Na Serra da Mantiqueira, Beatriz leu a notícia da formatura de Carolina no recorte de jornal que vinha junto com as fotos mensais. Chorou horas a fio, misturando lágrimas de orgulho, saudade e uma dose amarga de resignação. Sua filha era feliz, realizada, amada, e isso tinha que bastar. A vingança de Marcelo estava completa, não porque destruiu seus inimigos, mas porque construiu algo sólido a partir dos escombros que eles deixaram. Walter envelheceria atrás das grades, sem saber que a mulher que amou seguia viva. Juliana passaria a vida olhando de longe a família que abandonou florescer sem ela. Para Marcelo, aquilo era justiça pura. Não clemência, não perdão, mas justiça inevitável. E para alguém que aprendeu aos 12 anos que o mundo pode ser cruel e implacável, justiça perfeita era a única vitória que realmente fazia sentido. 5 anos após a morte oficial de Juliana, Marcelo estava na colação de grau da filha na USP, vendo Carolina receber seu diploma com honras. Ela estava radiante, iluminada e completamente alheia à escuridão que quase destruiu sua família. Foi então que, no meio da plateia, ele percebeu uma mulher de cabelos curtos, óculos escuros e boné de beisebol barato, escondida na última fileira. Por um instante, os olhares se cruzaram. Era Beatriz. Ela havia quebrado as regras uma última vez, arriscando tudo para ver a filha se formar. Marcelo poderia tê-la denunciado, poderia ter exposto tudo e destruído a imagem que Carolina tinha da mãe,
mas apenas assentiu levemente, reconhecendo que aquele momento também era dela. Um segundo depois, Carolina cruzou o palco com o diploma na mão, e quando Marcelo olhou de novo, a mulher já tinha desaparecido. Mais tarde, enquanto a filha comemorava com as amigas no barzinho perto da faculdade, Marcelo recebeu uma única mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigada. Ele apagou na mesma hora e nunca mais teve notícias de Beatriz Henriques. Marcelo Andrade havia vencido, mas também aprendeu que até a vingança mais perfeita pode carregar uma pontinha de misericórdia. Talvez essa fosse a única lição que Juliana pudesse ensinar. A guerra acabou, a vitória era total, e em algum lugar na Serra da Mantiqueira, uma mulher aprendia a conviver com as consequências de ter traído o único homem que nunca a perdoou. Mas Carolina jamais saberia de nada. Ela herdaria tudo, acreditando que seus pais se amaram até o fim e que sua mãe morreu confiando no potencial da filha. No final, essa era a vitória que realmente importava. É aqui que nossa história chega ao fim. Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou da história, inscreva-se no canal e clique no vídeo que aparece na tela. Quem sabe na próxima eu te conto outro segredo de família digno de novela das 9.